Agora pega caneta e papel e anota essa dica. Que é o seguinte, quando a gente repercutiu, né, sobre a diferença entre combustível comum e aditivado, eu vou deixar essa resposta pro final, é claro. Mas eu me coloquei no lugar do consumidor e imagino por que ele quase apanhou. Eu acho que a maioria do brasileiro já teve um problema com abastecimento. Ele já abasteceu o carro, saiu batendo pino e ficou um vilão ali do dono do posto de gasolina como o responsável por lesar. Como que o consumidor leigo consegue identificar se determinado posto está vendendo combustível de qualidade? Se não tem excesso de solvente, se não tem excesso de etanol. Existe essa possibilidade? Existem várias possibilidades, né? O consumidor ele tem absoluto direito de pedir para o posto revendedor que faça os testes obrigatórios pela Agência Nacional do Petróleo. São testes simples. Onde você mede a densidade do produto numa proveta de 1 litro, aparência, cor, o teor de etanol anidro que está contido naquele combustível. Hoje a legislação brasileira está em 27% mais ou menos então de 26 a 28 é permitido. Nas gasolinas premium, 25 mais ou menos 1. Então, se eu chegar num posto, pedir uma amostra, pedir que façam um teste, e aquela gasolina, em vez de 27, ela tiver 40, 50... aquele produto está adulterado com etanol. Fora de especificação. E não é etanol anidro, não é etanol hidratado, está na bomba aí do lado. Né? Então é um produto que está adulterado. Ah, mas meu veículo é flex, ele roda. Tá, mas roda, mas o ponteiro desmaia mais cedo. Sim. Eu gasto muito mais combustível. E existe também a própria sinalização comercial. Não tem milagre. Né? Então, se eu passo numa área... eu vejo lá um posto vendendo gasolina muito mais barato do que o posto da esquina ao lado ali, cara, alguma mágica ele está fazendo ali. Né? Pode ter um produto adulterado, pode ter um produto desviado aí no meio do caminho. Então, são sinais que mostram um potencial problema. Eu, nos meus hábitos de abastecimento, eu procuro abastecer naquele posto perto de casa, que eu já conheço, né? 80% dos meus abastecimentos é num posto que fica a 1 km de casa. Né? O outro fica 1,5 km. E aí, perto do trabalho, eu tenho mais um. Né? Então, agora, viajo. Né? De vez em quando, se você está no meio da estrada, eu vou procurar um posto de rede. Por exemplo, a gente tem, em São Paulo, a gente tem redes muito grandes, né? A rede Grau, a rede Frango Assado, eu não sei, aqui no Rio. Aqui a gente tem a rede Amor, a rede Najar, são caras muito grandes e sérios, caras sérios que estão na Shell há mais de 50 anos. Assim, para o consumidor final, o importante é ele sempre procurar entender. Porque quando você entra num posto de gasolina, são várias informações. O placar de preço, o frentista, a letra no spreader. A gente desenvolveu um sistema que é um controle de combustível. O Pozzi daqui a pouco pode falar disso, que é o nosso DNA. Então, a gente tem essa chancela nesses postos que a gente faz esse teste e a gente sabe que naquele posto a gente tem o combustível Shell. Isso é muito importante, é como se fosse um selo de qualidade. Né, Pozzi? A gente tem esse selo de qualidade. Isso é para facilitar o consumidor. O consumidor vai olhar aquele selo, é uma lupinha, escrito DNA Shell, aquele posto ele foi verificado e ali o combustível realmente é Shell. Legal. E depois a gente tem sempre os canais de denúncia, né? O próprio telefone da ANP, o endereço eletrônico da ANP, nosso telefone também. Cara, temos que denunciar. Se eu desconfiei de alguma coisa, se eu abasteci meu carro saiu com algum problema ou comecei a ter um determinado problema, eu tenho que denunciar isso como bom consumidor. Eu tenho uma teoria que geralmente o cara, quando ele coloca gasolina batizada, ele já está desconfiado enquanto ele está esperando ser atendido. Claro. Porque é bem nítido, né? O mercado, ele é muito... Ele quer acreditar que não é. Mas, na verdade, a gente tem que entender uma coisa. O mercado, ele é soberano. Ele se regula por si só. Você não vai comprar uma gasolina muito mais barata do que o mercado está praticando. Porque isso existe uma cadeia de formação de preço, de imposto, de consumo. Então, não adianta, ninguém faz mágica. Todo mundo está nesse negócio para servir bem e ganhar dinheiro. Então, as contas do próprio posto, elas são muito altas. Você tem como diminuir alguma coisa, mas você não tem como diminuir demais. Então, o mercado ele se regula. Não tem mágica. O mercado se regula. Por isso que o mercado é um mercado livre. Sim. A gente não tem um mercado tabeladeiro, é livre. Ele se regula automaticamente. E o consumidor tem que olhar isso.
O consumidor sabe quando ele está colocando combustível num lugar que ele fica preocupado. Sabe. Ele já espera o pino bater lá na frente. Isso aí, entendeu? Ele espera.